Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente. Boa tarde, boa noite para quem não está assistindo de manhã. Vamos fazer a nossa leitura de hoje, nossas duas leituras. Hoje eu vou ler um novo livro, chama Luz do Caminho. Tá? Eu abri aqui num capítulo. Do Emmanuel também, tá? Do Chico e do Emmanuel. E que Deus abençoe a nossa leitura de hoje e que a gente consiga carregar esse sentimento, essa conexão durante o dia todo. Que a gente construa aqui um momento de reflexão, um momento de aproximação com Deus, um momento de iluminação da nossa consciência, das nossas atitudes, da nossa alma, perante a nós e perante a todos. Viu? Então, vamos que vamos. Vamos lá, né? Luz do caminho. Irmanemo-nos em Jesus. Ante o mundo moderno, em doloroso e acelerado processo de transição, procuremos em Cristo Jesus o clima de nossa reconstrução espiritual para a vida eterna. Multipliquemos as assembleias cristãs, quais a desta noite, em que levamos o coração ao altar da fé renovadora. Em torno de nossas atividades religiosas, temos a paisagem de há quase 2000 anos. Profundas transformações políticas assinalam o caminho das nações, asfixiantes dificuldades pesam sobre os interesses coletivos, em toda parte a comunidade planetária e, acima de tudo, lavra a discórdia em toda parte, desintegrando o idealismo santificante. Este é o plano a que novos discípulos são chamados. O momento, por isso mesmo, é de luz para as trevas, de amor para o ódio, esclarecimento para a ignorância, bom ânimo para o desalento. Não bastará, portanto, a movimentação verbalística. Não prevalece a plataforma doutrinária tão somente. Imprescindível renovar o coração, convertendo-o em vaso de graças divinas para a extensão das dádivas recebidas. Espiritismo, na condição de mera fenomenologia, é apenas indagação. Indispensável reconhecer, entretanto, que as respostas do céu, as perquirições da terra nunca faltaram. A grandeza divina absorve a pequenez humana em todos os ângulos da nossa jornada evolutiva. Edificar um castelo teórico ou dogmático, onde a mente repousa à distância da luta, constitui apenas fuga aos problemas. Evasão delituosa de quem recebeu do alto os dons sublimes do conhecimento para que a luz do Senhor se comunique a todos os homens. Esta a razão que nos compete ao chamamento novo. A morte do corpo não nos desvenda os gozos do paraíso, nem nos arrebata os tormentos do inferno. Nós, os desencarnados, somos também criaturas humanas em diferentes círculos vibratórios, tão necessitados de aplicação do Evangelho Redentor quanto os companheiros que marcham pelo roteiro do corpo físico. A sepultura não é milagroso acesso às zonas de luz integral ou da sombra completa. Somos defrontados por novas modalidades da divina sabedoria a se traduzirem por mistérios mais altos. Transformemo-nos, assim, naquelas cartas vivas do Mestre em que o apóstolo Paulo se refere em suas advertências imortais. Indaguemos, estudemos, movimentemo-nos na esfera científica e filosófica. Todavia, não nos esqueçamos do amemo-nos uns aos outros, como o Senhor nos amou. Sem amor, os mais alucinantes oráculos são igualmente aqueles sino que tange, que sem resultados práticos para as nossas necessidades espirituais. Não valem divergências da interpretação nos setores da fé. Estamos distantes da época em que os filhos da terra se dirigirão ao Pai com idêntica linguagem, porquanto para isso seria indispensável a sintonia absoluta entre nós outros e o celeste embaixador das boas novas da salvação. Reveste-se a hora atual de nuvens ameaçadoras, não nos iludamos. O amor ilumina a justiça, mas a justiça é a base da lei misericordiosa. O mundo em luta atravessa angustioso período de aferição.
Irmanemo-nos desse modo em Jesus, para que a tormenta não nos colha de surpresa o coração. Abracemo-nos na obra redentora do bem, já que não é possível, por enquanto, derrubar as fronteiras que separam os templos veneráveis uns dos outros. Nossa época é de ascensão do homem à estratosfera, de intercâmbio fácil das nações e de avanço da medicina em todas as frentes. Entretanto, é também de lágrimas e reajustamento. Entrelacemos as mãos no testemunho da luz e da paz que nos felicitam. Lembremo-nos de que somos os herdeiros diretos da confiança e do amor daqueles que tombaram nos círculos do martírio por 300 anos consecutivos. Espiritismo sem evangelho é apenas sistematização de ideias para a transposição da atividade mental, sem maior eficiência na construção do porvir humano. Trabalhemos, porém, quanto estiver ao nosso alcance, a fim de que o cristianismo redivivo prevaleça em nós, para que a experiência terrestre não nos constitua patrimônio indesejável e inútil, e para que, unidos fraternamente, sejamos colaboradores sinceros do Mestre, sem esquecer-lhe as sublimes palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Que legal, né? É um alerta aqui, né? Que os tempos por vir não serão fáceis. E por isso a necessidade, né? Da nossa conexão com Jesus, né? Com Jesus Cristo. A nossa lembrança diária de suas ações, de suas atitudes. E para a gente se cuidar, né, uns dos outros, para a gente estar junto nesse período dessa transição planetária que vai ser assim, já está sendo, né, extremamente difícil e dolorosa, né, para todos, né, eu diria, mas para nós que estamos aqui buscando um pouquinho de luz no nosso dia, um pouquinho de compreensão, sabe, em tudo que está acontecendo, é uma ajuda, assim, muito grande, viu? É, assim, um alento muito grande que a gente recebe, né? Então vamos aproveitar. E vamos para outro. Vamos ver aqui. Ceifa de luz. Ceifa de luz. Atende ao dever da desculpa infatigável diante de todas as vítimas do mal, para que a vitória do bem não se faça tardia. De certo que o mal contará com os empreiteiros que a lei do Senhor julgará no momento oportuno. Entretanto, em nossa afeição de criaturas igualmente imperfeitas, suscetíveis de acolher-lhe a influência, vale perdoar sem condição e sem preço, para que o poder de semelhantes intérpretes da sombra se reduza até a integral extinção. Recorda que, acima da crueldade, encontramos junto de nós a ignorância e o infortúnio que nos cabe socorrer cada dia. Quem poderá, com os olhos do corpo físico, medir a extensão da treva sobre as mãos que se envolvem no espinheiral do crime? Quem, na sombra terrestre, distinguirá toda a percentagem de dor e necessidade que produz o desespero e a revolta? Dispõe-te a desculpar hoje, infinitamente, para que amanhã sejas também desculpado. Observe o quadro em que respiras e reconhecerás que a natureza é pródiga de lições no capítulo da bondade. O sol revela, generoso, o monturo que o injuria, convertendo-o sem alarde em recurso fertilizante. O odor miasmático do pântano, para aquele que entende as angústias da gleba, não será mensagem de podridão, mas sim rogativa comovente para que se lhe dê a bênção do reajuste, de modo a transformar-se em terra produtiva. Tudo na vida roga entendimento e caridade, para que a caridade e o entendimento nos orientem as horas. Não ouvides que a própria noite na terra, uma pausa de esquecimento, para que aprendemos as ciências de recomeço em cada alvorada nova. Faze a outrem aquilo que desejas que seja feito. Advertiu-nos o amigo excelso. E somente na desculpa incessante
de nossas faltas recíprocas, com o amparo do silêncio e com a força da humildade, é que atingiremos em passo definitivo o reino do eterno bem com a ausência de todo mal. Aqui esse texto ele é baseado no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 22, que Jesus disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7, que devemos perdoar, né? Seja quem for. Então, vamos carregar esse ideal de perdão, de compreensão, porque a gente também é falha e a gente também tem tanto a aprender ainda. E para que a gente seja perdoado também, né? Então, que a gente perdoe hoje, né? Todas as ignorâncias, todas as atitudes erradas dos nossos irmãos, todos os, eu não vou dizer problemas, porque a gente costuma ver tudo que é difícil que a gente passa na vida como um problema, sabe? E não é. Na verdade, é a solução é um momento de aprendizado pra gente conseguir se tornar mais forte, né? Pra gente conseguir crescer, né? Em lições. Então, vamos aproveitar e vamos ser gratos por tudo que acontece na nossa vida, porque é assim que Jesus caminhava aqui na Terra, né? Ele sempre trabalhou para os outros de forma a perdoar, né? Judas esteve do lado dele o período todo, ele mesmo assim, ele sabendo do que ia, né, acontecer com ele, do que Judas ia fazer, e ele não afastou Judas dele, ele manteve Judas do lado. Eu sei que nenhum de nós aqui é Jesus Cristo, mas a gente tem que se espelhar nele, né, para conseguir crescer nessa vida aqui, viu? Na nossa vida. Então, gente, bom dia. Vamos carregar esse sentimento aqui de perdão, de compreensão, de respeito durante o dia. Vamos tentar compreender que as dificuldades que possam aparecer nesse dia são, na verdade, lições maravilhosas do divino para a gente poder, né, sair da crisálida e se transformar em algo novo, mais bonito, mais iluminado, né? Para que possamos ser mais luz aqui nesse mundo. Um bom dia para todos, fiquem com Deus, que Deus esteja com vocês nesse dia, que ilumine o caminho de todos vocês e que com a bênção dele a gente possa tornar o mundo um pouquinho melhor do que foi ontem, né? Através das nossas atitudes, através da nossa compreensão, através do nosso respeito, do nosso carinho, principalmente do nosso amor, né? Então tá bom, fiquem com Deus, Deus ilumine o caminho de vocês. Até!